Olá, meu querido. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós iremos continuar a aula de princípios da óptica geométrica. Vamos continuar na parte da propagação retilínea da luz, quando nós estávamos discutindo sobre sombras e penumbras. Podemos relacionar o comprimento da sombra com as dimensões do obstáculo. Então, por exemplo, se você considerar aqui uma fonte pontual, um obstáculo aqui e aqui o anteparo, que seria a região onde será projetado essa sombra, pode ser uma parede, mas em geral é chamado de anteparo. Para você saber a região que é iluminada ou não, você vai pegar da fonte e desenhar dois raios passando pela extremidade do corpo opaco aqui, ó. Pronto, peguei esses dois raios e passei aqui. Essa região entre esses dois raios é a região de sombra. Significa que a luz não consegue atingir essa região, porque tem um objeto opaco aqui no meio do caminho. E como a luz se propaga em linha reta, não tem como, no meio homogêneo e transparente, né? Não tem como a luz fazer a curva e chegar até aqui, porque ela se propaga em linha reta. Por isso que a sombra e penumbra ocorre devido à propagação retilínea da luz. Tá. O que nós temos aqui? Podemos relacionar o comprimento da sombra com o comprimento do objeto aqui, ó. Essa dimensão aqui, ó, da sombra, nós podemos relacionar com a dimensão aqui do objeto. De que maneira? Bom, se você perceber aqui, nós temos dois triângulos. O primeiro seria este triângulo aqui, ó, que nós vamos tirar aqui. Este triângulo aqui e esse comprimento aqui seria o Dzinho, que é a dimensão do obstáculo. E o Hzinho seria a distância da fonte até o objeto opaco. E nós temos um outro triângulo, que seria esse triângulo aqui, ó, este enorme aqui, em que você tem que este lado aqui é o Dzão e este lado aqui do triângulo, que seria aqui, ó, todo esse comprimento aqui, seria igual à distância da fonte até o anteparo. E você pode relacionar esses lados, esses triângulos aqui, eles são triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, quer dizer que eles têm lados diretamente proporcionais. Você pode fazer de duas maneiras. Uma, você pode fazer o seguinte, ó, Hzão está para Hzinho, esse lado está para esse, assim como o Dzão está para Dzinho. Dzão está para Dzinho. Ou você pode fazer o seguinte, este lado, Hzão sobre Dzão, Hzão sobre Dzão, é igual o Hzinho, estou pegando o lado correspondente, Hzinho, sobre Dzinho. Isso daqui é a aplicação da semelhança de triângulos. São triângulos semelhantes entre si, diretamente proporcional um lado de um triângulo ao outro. Então é assim que você consegue relacionar o Dzão, que é a dimensão aqui, o comprimento da sombra, com o Dzinho, que é o comprimento do obstáculo. Basta saber qual que é o Hzinho, que é a distância da fonte até o objeto, até o obstáculo, e o Hzão, que é a distância da fonte até a sombra, onde ela é projetada. Tá bom? Tem também, que é mais comum de cair, você também relacionar o comprimento da sombra com o obstáculo, no caso em que você tem, por exemplo, dois objetos, um é um prédio, por exemplo, e o outro é uma árvore, ou um objeto qualquer, em que, ao ser iluminado pela mesma fonte, por exemplo, o sol, você vai ter a região de sombra aqui, ó, do prédio e a da árvore, essa região aqui que não é iluminada. O que acontece? Nesse caso aqui, esses dois triângulos também são semelhantes, em que esse triângulo maior, o Hzão é a altura do prédio e o Dzão é o comprimento da sombra. Então aqui eu estou relacionando a dimensão do obstáculo com a dimensão da sombra. E aqui o Hzinho é a altura do outro obstáculo, que aqui é a árvore, e o Dzinho é o comprimento dessa sombra aqui que é menor. E nós temos que Hzão sobre Dzão, esse lado sobre esse sobre esse, é igual a esse lado sobre esse, ou seja, os lados correspondentes. Ou Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho, uma regra de 3. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar ou essas situações aqui e calcular o que ele se pede. Vamos começar nesse exemplo fazendo o seguinte.
Um menino de 1,5 m de altura produz uma sombra de 50 centímetros. No mesmo instante, um prédio próximo ao menino produz uma sombra de 20 metros. A altura do prédio em metros é? Então, nós temos um prédio e um menino, e aqui a sombra projetada dos dois. Essa região aqui do prédio e essa aqui do menino. O exercício falou que o menino tem 1,5 m de altura. Então, essa altura aqui, ó, que é o Hzinho, 1,5 m. E ele produz uma sombra de 50 centímetros, que é o comprimento da sombra aqui. Se eu quiser converter em metros, basta dividir por 100, né? Se eu dividir por 100, 1 metro é 100 centímetros, né? Então, se eu dividir por 100, eu vou converter os centímetros em metro. 50 dividido por 100 vai dar meio metro. Continuando aqui os dados. No mesmo instante, um prédio próximo ao menino produz uma sombra de 20 metros e ele quer saber a altura do prédio, que seria isso daqui. Você consegue determinar a altura? Consegue. Você faz este lado Hzão sobre Dzão. Esse lado sobre esse é igual a este lado aqui, Hzinho, sobre o Dzinho. Pronto, você aplica essa equação aqui. Ou Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho. Uma regra de 3, que nem está aqui nessa equação. Substituindo os valores, o Hzão eu quero descobrir, o Dzão vale 20, o Hzinho vale 1,5 e o Dzinho vale meio. O importante é que tudo esteja na mesma unidade. Como aqui eu estou trabalhando em metros, eu vou trabalhar tudo em metros. Não pode um estar em metro e outro estar em centímetro, porque aí o resultado não vai bater. Agora, se tiver tudo em centímetros, está ok, está certo. E se tiver tudo em metros, está ok, está certo também. O que eu faço aqui, professor? Você pode multiplicar cruzado? Pode, se quiser. Mas você pode simplificar também. Lembra que você só pode simplificar de baixo com de baixo com de cima com de cima. Você só não pode simplificar em x, porque em x é como você se multiplica. Aí o que vai acontecer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 1,5 e dividir pelo meio. Dá para simplificar. 1,5 é o triplo de meio, então aqui fica 3 e aqui, se eu simplificar, fica 1. Então, 1,5 dividido por meio é 3. Então, vai ficar h sobre 20 é igual a 3. E o 20 está dividindo, passa multiplicando. Ou seja, a altura é igual a 3 vezes 20, que vai dar 60 metros. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Então, meu querido, se você tiver um objeto que você conhece o tamanho dele e tem como medir o tamanho do objeto e medir o tamanho da sombra, e medir o tamanho da sombra do prédio, você consegue determinar essa altura do prédio com essa relação aqui. Agora, nós iremos trabalhar um outro conceito que está relacionado com o princípio da propagação retilínea da luz, que seria a câmara escura. Então, antes de falar sobre câmara escura, é melhor mostrar, né? Então, segue aqui um vídeo do trabalho do Manual do Mundo, em que aqui está o vídeo completo e aqui está editado para pegar as partes principais. Hoje eu vou te mostrar como fazer um cinema dentro de uma caixa. O primeiro passo é tampar todas as entradas de luz da caixa. Depois, a parte mais importante é fazer um furo no meio da caixa. Esse furo tem que estar horizontalmente bem no centro e verticalmente uns 5 dedos abaixo do topo. E aí você cola uma folha de papel do lado oposto ao furo por dentro da caixa. Aqui, do lado de dentro. A luz de fora vai entrar pelo furinho e a imagem vai aparecer nessa folha de papel. Ela vai ser sua tela de cinema. E o último passo é colocar uma saia de pano na borda de baixo da caixa. E aí, vamos lá ver o resultado? Observe que a imagem está de cabeça para baixo, né? Pode olhar aqui, não é o problema do vídeo não, é essa imagem assim mesmo.
Bom, agora que nós vimos um pouquinho como se forma essa imagem de cabeça para baixo, vamos entender um pouquinho melhor o princípio do funcionamento da câmara escura. Então vamos lá. Propagação retilínea da luz, agora vamos para a câmara escura. Consiste em uma câmara com paredes opacas, ou seja, paredes que não permitem a passagem de luz, com um pequeno orifício em uma delas. Devido à propagação retilínea da luz, a luz de um objeto no exterior passa pelo orifício O e forma na parede oposta uma imagem invertida. Então vamos supor aqui que eu tenho uma câmara escura e eu tenho aqui um objeto externo a ela e aqui está o orifício nessa câmara escura. O que acontece? A luz desse objeto, para ela ser projetada aqui atrás da sua imagem, você tem que a luz passar pelo orifício. Como ela se propaga em linha reta, por exemplo, a luz da parte mais alta aqui, só tem como ela entrar na caixa por essa direção. Por quê? Por outra direção ela iria bater na caixa e não iria poder entrar. Então o que acontece? Essa luz dessa ponta da chama aqui, ela vai ser projetada, ela vai ser incidida neste ponto aqui da caixa. Este orifício tem que ser pequeno, porque se ele fosse grande, outras partes conseguiriam iluminar essa região aqui. Mas como o orifício é bem pequeno, essa parte aqui consegue iluminar essa mesma região aqui? Não, porque tem um objeto opaco aqui. Então o orifício tem que ser bem pequeno, de forma que somente essa região consiga iluminar essa parte aqui. Somente essa região consiga passar pelo orifício em linha reta. Aí você pega a base da vela aqui, que ela novamente tem que passar pelo orifício e chegar até aqui o outro lado da caixa. O que vai acontecer aqui? Neste ponto é o ponto em que vai formar a chama da vela, aqui, e este ponto aqui é onde vai formar a base da vela. E nós teremos uma imagem, então, invertida. Por isso que a câmara escura, a imagem é invertida. Por quê? A chama da vela só tem como entrar pelo orifício seguindo esse caminho. E a base da vela só tem como entrar na câmara escura seguindo esse caminho aqui. Porque o orifício é muito pequeno. Se esse orifício for muito grande, outras partes da vela irá iluminar o mesmo ponto e não vai se formar a imagem. Então é assim que se funciona o princípio da câmara escura. O que acontece aqui? Nós temos que esse objeto, o Hzão, ele está a uma distância da câmara escura, que é o Dzão. E aí nós vamos ter uma vela aqui, Hzinho, e que está a uma distância da câmara escura, Dzinho. Esses dois triângulos aqui, ó, Hzão e o Dzão aqui, é semelhante a esse triângulo aqui, Hzinho aqui e Dzinho. Então você pode fazer este lado sobre este. Então este sobre este é igual a este sobre este aqui, certo? Que é essa equação aqui novamente aparecendo. Ou Hzão está para Hzinho, né? Porque esses lados aqui, ó, são correspondentes, assim como Dzão está para Dzinho, porque esses lados aqui são correspondentes, aí forma a regra de 3, em que Hzinho é a altura da imagem, Hzão a altura do objeto, Dzão distância do objeto ao orifício e Dzinho distância da imagem do orifício, ou o comprimento da câmara escura, o lado da câmara escura. A imagem formada em uma câmara escura, ela vai ser invertida como nós vimos, mas ela é invertida na direção vertical e ela também será invertida na direção horizontal, como é mostrado aqui. Mas se nós trabalharmos somente por um objeto aqui verticalmente, ele só vai inverter na direção vertical, que é o caso mais comum. Mas se perguntar se a inversão só ocorre na vertical, ela ocorre também na horizontal. Vamos aqui para o exemplo de câmara escura. Um objeto Y, que seria isso daqui, de comprimento 8 centímetros. Então aqui, vamos colocar aqui, 8 centímetros. Projeta uma imagem Y' em uma câmara escura de orifício, como indicado na figura. O comprimento Y', que seria o tamanho Hzinho, né? Porque aqui seria o Hzinho e aqui seria o Hzão,
é em centímetros igual a... Então vamos lá, qual a equação que nós vamos utilizar para a câmara escura? Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho. Tudo está em centímetros, então vamos trabalhar em centímetros e descobrir o Hzinho em centímetros. Deixa eu só melhorar aqui, né? Isso aqui é um Hzinho, tá? Então deixa eu fazer aqui, ó. Pronto, um Hzinho. Melhor, né? Então, substituindo aqui, vai ficar essa equação assim. Hzão é a altura do objeto, que é 8. Hzinho é o y', que eu quero descobrir. O Dzão é 40 centímetros e o Dzinho é 10 centímetros. Lembrando que você pode simplificar de baixo com de baixo, de baixo com de cima. Só não pode simplificar em x, porque em x é como se multiplica, né? Então eu posso cortar, professor, este 0 com este 0 aqui, se eu quiser? Pode. Vai ficar assim, ó. 8 sobre 4, né? É igual a y. Por que y, professor? Porque aqui não ia ficar y sobre 1. Y sobre 1 é y. Então, y vai ser 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2 centímetros. Então, a resposta correta seria aqui, no caso, a letra B. Essa é a resposta do exercício. Esse é o modelo do exercício de câmara escura. Professor, se algum desses lados estivesse em metros, por exemplo. Se aqui tivesse em metros, aí você teria que converter para centímetros. Lembra que você tem que trabalhar tudo na mesma unidade. Galera, encerramos os princípios da óptica geométrica e hoje nós iremos aproveitar e começar a falar sobre espelho plano. O que é o espelho plano? O espelho plano é uma superfície refletora bem polida, em que ela vai refletir os raios regularmente. Vamos lá, a reflexão, o espelho plano, ela possui duas leis da reflexão. A primeira lei da reflexão diz o seguinte: o raio incidente I, a normal N e o raio refletido R são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. O que significa isso? Significa que se eu tivesse aqui um espelho plano e eu incidisse aqui com um laser um raio de luz no espelho, o que ia acontecer com esse raio de luz? Ele ia ser refletido. No ponto em que ele for refletido, você faz uma reta perpendicular ao espelho, que é chamada de reta normal. Aí você tem o raio incidente, o raio refletido e a reta normal. A primeira lei diz que eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano, na mesma superfície. Isso seria a primeira lei do espelho plano. Significa que quando o raio incidente ele é refletido, ele vai sofrer um desvio na sua trajetória original. Esse desvio é feito de maneira que ele fique no mesmo plano em que ele estava se movendo, na mesma superfície, uma superfície imaginária. A segunda lei diz o seguinte: o ângulo de reflexão R é igual ao ângulo de incidência. Então, se você tem aqui um espelho plano, o raio vai bater aqui, ele vai ser refletido na mesma superfície aqui, que seria a tela sua, coplanares. Este é o raio, este é a reta normal e este aqui é o raio refletido. O ângulo em que o raio incidente faz com a reta normal é chamado de ângulo de incidência. O ângulo em que o raio refletido faz com a reta normal é chamado de ângulo de reflexão. Nós temos que, olha o que acontece aqui ó, na experiência, ó. Tá vendo o raio de luz batendo no espelho e sendo refletido? Professor, eu não sei de onde ele está vindo. Princípio da independência dos raios, tanto faz se ele vem daqui ou se ele vem daqui, a trajetória é a mesma. Olha o ângulo que ele forma aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O ângulo é o quê? É igual, gente. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O I seria o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. E o R seria o ângulo do raio refletido com a reta normal. Lembrando que o raio refletido, deixa eu colocar aqui porque não apareceu, seria este daqui, ó. O raio refletido. Então, incidência é o ângulo do raio. O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. E o refletido é o ângulo do raio refletido com a reta normal. Gente, uma coisa que é importante também você analisar é o seguinte. Vamos supor que aqui seja um ângulo de 30 graus. Fica mais fácil demonstrar isso quando eu coloco o ângulo. O ângulo de reflexão vai ser quantos? 30 graus, é o que diz a segunda lei, certo? Beleza. E este ângulo aqui, ó, ele vale quantos? E este ângulo aqui, ele vale quantos? Galera, quando o I é igual a R, este ângulo é igual a este.
Como assim, professor? O senhor tem certeza disso? Tenho. Olha, aqui não é 30 graus? Lembra que a reta normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Por isso que é chamado de reta normal. Tudo que é normal é perpendicular a algo. Então a reta normal ao espelho, perpendicular ao espelho. Se aqui tem 90 graus e aqui já tem 30 graus, aqui vai sobrar 60 graus. Totalizando 90 aqui, certo? E aqui a mesma coisa, se aqui tem 30 graus, para dar 90 graus, aqui também terá 60 graus. Portanto, se o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, aqui, os ângulos do raio incidente e da reta normal que fazem com o esplano do espelho aqui, são também iguais. Então, este é igual a este e este é igual a este. Vamos lá para o exercício então, galera. A figura representa um raio de luz que incide no espelho plano e por ele é refletido. Nessa reflexão aqui, qual o ângulo entre a reta normal e a superfície do espelho? Qual é o ângulo entre a normal, a superfície do espelho, que é essa reta normal aqui, e o raio refletido? Então ele quer saber o ângulo de reflexão aqui, certo? Lembra que se aqui é 40 graus, aqui também vai ser 40 graus. E lembra que o ângulo entre a reta normal, e o plano do espelho é 90 graus. Se aqui já tem 40 graus, para dar 90 graus, aqui tem que ser 50 graus. Que é a resposta que ele quer. Então, nós já sabemos que a letra A, o ângulo de reflexão do raio refletido, que é o ângulo entre a reta normal e o espelho, este ângulo aqui, é igual a 50 graus. Mas, professor, eu não poderia ter descobrido o ângulo de incidência? E o ângulo de incidência não é igual ao ângulo de reflexão? Poderia, ó. Aqui não é 40 graus? E esse ângulo aqui, lembra que a reta normal é perpendicular à superfície do espelho. Se aqui é 40 graus, para dar 90, aqui também será 50 graus, que é o ângulo de incidência. Se você descobrir o ângulo de incidência, você descobre o ângulo de reflexão. Então, este é o princípio aqui. Então, a letra A. Qual é o ângulo entre a reta normal e a superfície do espelho? Qual é o ângulo entre a normal, a superfície do espelho, e o raio refletido? Este ângulo aqui é 50 graus. Letra B. Qual é o ângulo entre o raio incidente, que é este raio aqui, e o raio refletido? Qual é o ângulo entre eles aqui? Ó? 50 mais 50, 100 graus. Pronto, resolveu o exercício de espelho. Viu como é tranquilo, como é de boa? Então vamos lá para o nosso último exemplo da aula. Dois espelhos, E1 e E2, aqui ó, formam um ângulo de 110 graus entre si aqui. Um raio de luz incide no espelho E1 com um ângulo de 40 graus. Como mostra a figura, é refletido sucessivamente pelo espelho E1, vai bater no E2 e ser refletido no E2. O ângulo em que o raio é refletido por E2, o raio que vai bater aqui e ser refletido, forma com o plano do espelho é igual a... E agora, professor, o que eu faço? Primeiro desenho o raio. Tá vendo um raio aqui incidente? Faça um raio batendo no espelho E1, sendo refletido no espelho E1 e indo para o espelho E2. Pronto. Esse raio não vai bater no espelho E2 e vai ser refletido no E2. Pronto. Primeiro passo, desenha o raio. Segundo, o que ele quer? Ele quer o ângulo que o raio refletido por E2 forma com o plano E2, com o espelho. Ele quer isso daqui, ó. É isso que ele quer. Essa é a pergunta dele, certo? Como que eu faço aqui, professor? Lembra que toda vez que um raio ser refletido no espelho, desenha uma reta normal, que ela é perpendicular ao espelho. Certo? Olha, meu querido, se você sabe, se aqui é 40 graus, qual que é o ângulo de incidência? Ó, o ângulo de incidência vai ser 40 mais quantos dá 90? 40 mais 50. Então aqui é 50. O ângulo de reflexão do raio refletido com a reta normal é 50 graus também. E aqui vai ser quanto? Vamos lá? Olha, se eu não quer determinar esse ângulo aqui, você pode descobrir o ângulo I, o ângulo R aqui, o ângulo I, o ângulo R aqui. Só que tem maneira
que é mais fácil de fazer. Eu preciso, nesse exercício, necessariamente descobrir o ângulo de incidência aqui? Ou descobrir o ângulo de reflexão aqui? Neste exercício, não. Eu preciso descobrir aqui o ângulo de incidência aqui? Eu preciso descobrir o ângulo de reflexão aqui? Também não necessariamente. Por quê? Olha, se você tem que aqui é 40 graus, o ângulo em que o raio refletido vai formar com o plano do espelho, que seria este ângulo aqui, vai ser igual a esse daqui. Portanto, aqui é 40 graus. Tá, professor? Beleza, eu descobri que o ângulo aqui é 40 graus. Mas e aí? O que eu faço agora aqui? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu não tenho nenhum ângulo. Tá, eu sei que você não tem nenhum ângulo. Mas que figura nós temos aqui, ó? Seguindo esse ponteiro aqui, ó. Nós não temos um triângulo? A soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180? Então você tem aqui 40 graus. Você tem aqui 110 graus, que é este ângulo aqui. E por último, você tem esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui seria o último ângulo do triângulo. Como você tem um triângulo aqui e a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, você precisa saber isso para espelho plano, tá bom? Você tem que 110, que é esse lado, mais 40, que é este daqui, vai dar 150. Para dar 180, que é a soma de todos, esse último aqui tem que dar quantos? 150 para 180, aqui tem que dar 30 graus. E se este ângulo é 30 graus, este daqui não é igual? É igual a 30 graus também. Portanto, a resposta correta do exercício seria a letra B. Essa é a resposta correta, tá bom? Precisei, nesse caso, determinar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão? Não, eu poderia ter determinado que aqui, por exemplo, é 50 graus. Poderia ter determinado que aqui é 60 graus, né? Porque 60 mais 30 é 90, que aqui é 50, que aqui é 50 mais 40 é 90, mas nesse caso não é necessário. Só indo este é igual a este, aqui a soma dos ângulos internos tem que ser 180, então aqui é 30, e este é igual a este. Aí eu cheguei no ângulo que ele queria. Portanto, a resposta correta é a letra B. Galera, muito obrigado pela atenção até aqui. Façam as atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.